Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar uma nova etapa dos nossos cursos, né? Nós vamos começar a trabalhar com sanduíches, nos preparando para a próxima estação que vem agora, né? Que é primavera, verão, onde todo mundo se preocupa em manter o corpo perfeito, porque vem temporada, vem praia, vem piscina, né? E os sanduíches são excelentes coadjuvantes, né? Aquela que ajuda a manter uma alimentação mais salutar, mais saudável. E o que ocorre? Não é um sanduíche de pãozinho branco comum, né? A gente vai fazer os pães, são pães específicos, são pães com grãos, são pães integrais, são pães com alguns legumes, já apropriado as massas bem quantificadas, com quantidades perfeitas, para que você possa utilizar eles como lanche no dia a dia. E junto com isso também a gente vai trabalhar os recheios, na questão de higienização dos produtos, né, de verduras, de legumes, a questão de quantidades, também trabalhando a questão de refrigeração, a questão de como trabalhar com esse material para que não ocorra a proliferação de organismos indesejáveis, né? Que são aqueles que vai fazer mal. Então, a gente vai trabalhar de um modo geral, aos pouquinhos nós vamos comentando todos os detalhes deles. Hoje, que eu digo nesse momento, né? Nós vamos trabalhar com um pão folha. O pão folha é um pão muito antigo, ele vem lá dos pães ázimos, do tempo até anterior a Cristo, né? Que era um pão assado rapidamente na pedra, com pouquinho tempo se retirava, porque a massa dele é fininha, né? Tanto que o assamento dele se faz com 2 minutos. E ele é um pão excelente para os sanduíches. Então, neste momento, nós vamos trabalhar um pão folha. Pão folha, na nossa receita, nós vamos utilizar aqui 500 gramas de trigo, 10 gramas de sal, aí nós temos o açúcar refinado 20 gramas, o azeite de oliva, porque às vezes a gente tem o hábito de falar azeite, em alguns estados como o nosso aqui no sul, entende-se por azeite o óleo comum. E quando a gente trabalha com azeite, temos que especificar azeite de oliva, né? Então, nós temos aqui o azeite de oliva 20 gramas, o fermento biológico seco 4 gramas e 300 ml de água. Lembrando, nós vamos fermentar. Vamos trabalhar essa massa manualmente, né? Ela é uma massa que, vamos dizer assim, extremamente artesanal. Então, nós vamos, desses 300 ml, nós vamos aquecer uma parte dele. Não precisa colocar os 300 inteiro, né? Nós vamos aquecer essa parte aqui e depois utilizamos morninha aqui. Nós vamos transferir o trigo para uma bacia maior. Vamos colocar aqui. Antes de colocar o sal, vamos aquecer a água e vamos fazer a fermentação, né? O sal é um controlador de fermentação, mas ao mesmo tempo ele é um bactericida. Ele queima o fermento. Então, eu vou ter que misturar bem aqui no trigo. Então, antes eu vou aquecer esta água. Uma vez com a água morna, teste sempre no dorso da mão
tem que ser sempre aquele calorzinho para uma mamadeira de bebê, né? Junto dela, nós vamos colocar o fermento e o açúcar. E do trigo que eu ainda não misturei nada a ele, né? Não adicionei nada para ele, então eu vou colocar 4 colheres de sopa deste trigo já na fermentação. Ele vai fazer uma esponja bem bonita e vai alimentar aí uma segunda fermentação na massa, né? Então aqui nós trabalhamos, ela vai ficar só uma massinha, ó, né? Dissolva bem o trigo, nós vamos fechar ela e deixar mais ou menos em torno de 5 a 8 minutos, se o ambiente estiver bem quente. Caso contrário, está um tanto frio, ele vai levar um pouquinho mais, mas ele vai dobrar o volume, tá? Isso, ter o cuidado de dissolver bem o trigo. E agora nós vamos fechar e deixar um espaço de tempo para fermentar. Ele vai fazer uma massinha bem grande. Vai dobrar o volume rapidamente. Isto. Fechamos. E vamos deixar com que ele fermente por algum tempo. Geralmente de 6, 8 minutos. Com o nosso fermento já bem trabalhado, né? Nós vamos abrir ele. Ó, veja que até mesmo o plástico, com a fermentação, ele chega a estufar um pouquinho, né? Sinal que o fermento está trabalhando muito bem. E ele vai fazer uma esponja muito boa, uma massinha mole já. E essa massinha mole, a gente vai agregar aqui no trigo. Primeiro nós vamos colocar o sal. Mexemos bem. O óleo. E agora o fermento, né? Que na composição nós tínhamos o trigo, o sal, o açúcar que está aqui no fermento, o azeite que está aqui já no centro, o fermento biológico e a água que nós dividimos. Então, nós vamos colocar o restante morninho da água aqui. E o fermento, que é a massinha já, ó. Que é uma massa que vai alimentar outra massa, né? Vai fazer uma segunda fermentação já. Então, agora nós vamos trabalhar essa massa. É uma massinha que a gente faz, o pão folha, também vocês fabricam o pão sírio, né? Então, a gente vai